Apresento para vocês uma matrícula de registro de imóvel. Qual é o documento que você precisa pedir para o cliente? A matrícula. Ah, mas meu cliente não tem a matrícula. Calma que a gente vai falar sobre esse caso daqui a pouquinho. Agora eu preciso que você entenda a matrícula. Foca aqui comigo em entender quais são as informações da matrícula que você precisa estudar. Como é que se estuda uma matrícula? Você vai pegar um papel e uma caneta. Você vai pegar uma régua, se você precisar, para acompanhar, e uma caneta colorida, um marca-texto. E você vai passando linha por linha desse marca-texto para dizer aonde você já leu. E no papel em branco, você vai escrevendo todas as informações importantes. Quem comprou, quem vendeu, quando vendeu, para você não deixar nenhuma informação passar em branco. Eu trouxe uma matrícula grande para vocês, trouxe uma matrícula de 8 páginas. Existem matrículas muito maiores e existem matrículas menores. Depende da quantidade de processo que essa matrícula teve de atualização. Se eu trocar de nome, atualiza a matrícula, mais uma página, mais um pedaço na página. Se eu me casar e comprar em sociedade ou passar metade para o meu marido ou para os meus filhos, atualiza a matrícula. Tudo que é feito na escritura precisa ser averbado em matrícula. Então, a matrícula, cada uma, ela tem um tamanho e é muito comum profissionais tentarem abreviar a leitura da matrícula e perderem informações, tá? Por isso que o jeito correto é você pegar uma caneta e marcando onde você já leu. Então, é claro que você não vai pegar a original, óbvio. Você vai pegar a cópia, né? Vai entregar para a prefeitura o negócio do riscado. Não. Você vai pegar uma cópia e você vai estudando desse jeito. É o único jeito? Não, cada um vai estudar do seu jeito. Mas esse é o jeito que funciona para a maioria dos profissionais que eu conheço e que eu ensino, tá bom? O que a gente precisa saber dessa matrícula? Tudo. O que está em branco, eu pintei, porque são informações confidenciais dos meus clientes, para não expor os meus clientes. Aqui é um caso real, como eu já disse várias vezes. Eu pintei, mas eu vou explicando para você em cada ponto pintado o que deveria existir, certo? Imóvel. Lote de terreno, é um lote de um terreno de número 1. Então, lote número 1. Vou lá escrever no meu papel, então. Lote 1. Presta atenção, esse é lote 1, ele não é lote 01, tá? Isso é muito importante. Tudo que tiver na matrícula precisa estar no projeto idêntico. E no memorial descritivo e na RT, na responsabilidade técnica também. Já voltou processo meu com Comunique-se, porque eu coloquei 01 no lugar de 1? Já voltou. Então, presta atenção nos detalhes. Acento, o nome da pessoa, José da Silva. O José não tem acento. Normalmente tem. Nesse José não tem acento. E da Silva, você colocou de Silva, por exemplo, não existe mais que faz conta. Ou se o dele fosse de Silva e você colocou da Silva, que é o mais comum, vai voltar. Vai voltar. Por conta do acentinho no E, vai voltar? Vai voltar. Precisa estar idêntico. É Ctrl+C, Ctrl+V. Profissional, nessa hora, se fecha no seu mundo e bora ler a matrícula com concentração, tá bom? Número de lote. Lote 1, quadra G, a rua 6 do loteamento denominado XPTO. Medindo 10 metros de frente para a rua 6, 16 dos fundos para o lote 28. Então, a gente tem um lote 28. Então, de frente para o fundo, você está olhando de frente para o terreno, está escrito aqui, ó. De frente para a rua 6, você vai olhar para o fundo, o lado 28 e por 30,10 metros de frente aos fundos, confrontando com o lote 2. Então, de um lado você tem o lote 28, do outro lado você tem o lote 2 e na frente você tem a rua 6. Tá acompanhando comigo? Eu vou mostrar o projeto para vocês, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas eu quero estimular a sua imaginação agora. Vai desenhando aí, se for possível. Estimula para você conseguir entender. Porque não vai ter o projeto quando seu cliente aparecer, não. O projeto que vai fazer é você. Então, você tem que entender, tem que conseguir imaginar. Vamos comigo. Lote 2. E 30,09 metros do lado oposto e confronta com a rua 5. Opa, lado oposto e confronta com a rua 5. Confronta com duas ruas? Peraí. Se confronta com duas ruas é o quê? Esquina. Ele fala com a esquina, tendo uma área total de 381. Mas calma aí. Esquina? Esquina não tem curva? Curva não é um raio? Cadê o raio? Tá faltando informação. Opa! Essa matrícula precisa ser retificada.
olha que bacana. Percebeu? As medidas não são iguais. Então, se não fosse a esquina, seria um losango. Se é um losango, tem inclinação diferente de 90 graus. Tá faltando informação. Por que isso acontece? Eu disse ontem, as matrículas, elas eram feitas antigamente de qualquer jeito, de informação de boca. Não precisava de projeto, topografia. Então, a pessoa dizia que ela ia dividir um terreno de 1.000 metros quadrados em 10 lotes e falava que todos eles iam ser iguais e o cartório simplesmente ia lá e registrava. E hoje, depois de gerações que essas matrículas são passadas, a pessoa precisa, por algum motivo, fazer a regularização desse documento. Porque ela quer fazer inventário, porque ela quer fazer retificação, porque ela quer fazer desdobro, porque ela quer vender, porque o IPTU dela está vindo muito caro. E aí, quando chega na parte de documentar, o bonito que está com matrículas em mãos atualmente vai precisar arrumar. Ah, mas eu só queria averbar minha casa. Mas pode ser que o cartório não averbe sua casa porque a matrícula está faltando informações. E aí os cartórios estão aproveitando essa deixa de que sempre que precisa atualizar uma informação, eles notificam de que precisa ser regularizado todo o processo. Quando você vai averbar uma casa, você vai averbar uma casa em um terreno. Quando você vai averbar uma casa em um terreno, esse terreno você precisa comprovar que ele existe, que ele é mesmo, que ele é ele mesmo e que as medidas dele condiz com o que está na matrícula. Como que eu vou averbar uma casa aqui se as medidas não condizem com o que estão na realidade? Existe uma esquina ali. Mas que esquina? Tá fazendo sentido? Tá comigo? Vamos continuar aqui que tem bastante coisa para a gente ler. Bom, aqui tem os proprietários iniciais, então risquei o nome dos proprietários e segue verso, tá? Deixa eu voltar aqui, isso é importante. Eu vou passando as informações que nesse momento, nessa aula, não vão ser necessárias, mas você não, você vai passar linha por linha. Folha 1, segue verso. Então tem que ter folha 1, verso. Folha 1, verso. Beleza? Lembrando que a matrícula precisa ser sempre analisada, atualizada. Não adianta a pessoa te entregar uma matrícula de 5 anos atrás. Você vai precisar pegar no site do cartório ou se o proprietário tiver, esse custo fica para o seu cliente ou o seu possível cliente no momento que você ainda está analisando o processo dele. Ele precisa te entregar a matrícula atualizada. O que é uma matrícula atualizada? Uma matrícula válida. A matrícula com a data vigente. Se essa matrícula tiver sido emitida há 3 meses atrás, e esse proprietário, o último proprietário, teve uma questão judicial no qual os imóveis dele foram trancados por dívida. Você simplesmente não vai conseguir fazer nada com essa matrícula. Então, é muito importante você entender qual é a verdadeira situação da matrícula. Ah, passei para uma outra pessoa, mas está no meu nome lá ainda. Já não é mais verdade, porque o nome do projeto vai estar no nome da outra pessoa. Então, a gente tem que ler a matrícula atualizada. A todo momento aqui tem título de venda e compra. Eu apaguei o nome das pessoas, então aqui tem um monte de nome. Fulano que vendeu para Bertano, que vendeu para Ciclano, casado com fulano. E assim foi indo, certo? Aqui, mais uma atualização. Atuou, então em 2008, atualizou o nome. A rua passou a se chamar, e aqui está o nome da rua. Ó, esse pedaço aqui é importante. Foi edificado. Lá em cima era só um lote. Agora, qual foi a data? Em 2008, foi averbado. Quando a gente fala averbar, procede-se essa averbação para constar que no imóvel objeto dessa matrícula foi edificado um prédio comercial e residencial. Então, quando você averbar as construções dos seus clientes em matrícula, vai passar a ter essa cláusula. Essa cláusula não, né? Esse espaço na matrícula. E esse espaço vai ter o seu nominho lá, que recebeu o número 201 pela rua, o nome da rua, tal, com a área total construída de 295,26 metros quadrados, sendo 195,26 metros quadrados destinado à área comercial e 100 metros quadrados para a área residencial, conforme certificado de conclusão de obra de número tal. Aqui, ó, kit com o INSS, ou seja,
sem débito na Receita Federal. Se tiver débito na Receita Federal, não vai averbar. Os valores que foram pagos, valor de avaliação, valor venal. E depois que ela foi averbada, ela foi vendida mais uma vez. Então, em 2008, teve mais um título de compra e venda. De novo, verso. Aí a gente vai para a próxima página, 2 verso. O nome de todo mundo aqui foi passando para um, foi passando para outro, passando para outro. Em 2014, de novo, mais uma venda. E aí você vai anotando o nome de todo mundo que foi passando para fulano, para você ter certeza que no final das contas você sabe de quem é aquele imóvel. Não vai chegar aqui na página 2 verso, pegar aqui título de compra e venda e os nomes dos proprietários que estão nessa página você colocar no seu projeto. Não vai adiantar de nada. Você só vai queimar seu nome e irritar o cliente, porque o seu processo vai voltar. Então, preste atenção. Eu já vi gente errando nisso, colocando o nome de proprietário errado. Folha 3. De novo, aqui ficou sendo declarado a parte de venda. E aqui, título de venda em compra em 2016, que foi a última, que essa eu não grifei toda, para que você acompanhe comigo, porque ela é a parte importante. Então, quais são as informações que eu vou colocar no meu projeto? Lote 1, quadra G, quarteirão, existe já essa construção, compra e venda. Então, os coproprietários, de nome tal, inscrito no CPF, RG, a esposa, transmite por venda a parte ideal correspondente a 40% do imóvel, objeto dessa matrícula, a fulano de tal, casado com Bertana de tal, beleza? E casados, tal, onde eles são domiciliados, o valor que eles pagaram, o valor venal. Então, aqui, essas pessoas passam a ter 40% desse imóvel. Então, agora, antes do que eu tinha o nome só do fulano com a esposa, agora eu tenho o nome de mais uma esposa e de mais um esposo. Esse terreno passou a ser de 4 pessoas, tendo a sociedade de 40% para essa segunda pessoa aqui. Tá pegando aí? 3 verso. Em 2017, tivemos uma doação. Então, por escritura, os coproprietários, agora que o nome das 4 pessoas, qualificados, transmite por doação a parte ideal correspondente a 60% desse imóvel, dessa matrícula, para a empresa que está aqui, o CNPJ. Essa empresa recebeu a doação de 60%. Então, os 40% que foi comprado pelo casal recente que a gente viu aqui, continua sendo deles. Os outros 60% que era do antigo proprietário, ele doou. Pode ser, por exemplo, para um filho. Ah, meu pai tem um terreno lá e ele quer dar para mim. É um presente, ele quer deixar para mim, já é herança mesmo minha, ele já quer deixar em vida aqui esse passado para o meu nome, por exemplo. Fez aqui o contrato de doação com o advogado, enfim. Passou, escriturou e averbou. Bom, eu sei então que tudo que eu for aprovar no nome desse casal ou no nome dessa pessoa que recebeu a doação vai ter o nome dessas 3 pessoas. A pessoa que recebeu a doação e os 2 responsáveis pelo 40%. Sempre. Ah, vou mexer só na parte dos 60%. Eles não precisam assinar, precisam porque eles são donos. Aqui não diz de onde até onde eles são donos. Dizem que eles são donos de 40%. Então, não tem como dividir aonde é 40%, onde não é. Eles assinam tudo. Em 2019, nós fizemos um processo de retificação. E é esse processo que a gente vai fazer agora no projeto, que eu vou mostrar para vocês como é que ele foi feito. Então, em 2019, de acordo com o requerimento a seguir mencionado, nos termos dos artigos 213, inciso 1º, tal, aqui, os proprietários já qualificados, firmam reconhecida, tal, contando confrontações de área, tem início no ponto 1, presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso que agora você vai começar a ver o projeto junto comigo. Tem início no ponto 1, lembra que lá em cima não falava antes de começar esse terreno? Localizado entre o próprio imóvel e a rua tal, que faz esquina com a outra rua, que segue pelo azimute e distancia-se de tantos metros até o ponto 2. E aí vem toda a confrontância. Identificou que a matrícula não conseguiria ser regularizada porque faltavam informações. Aí a gente vai arrumar a matrícula, depois a gente averba o projeto e a planta e o memorial em matrícula. Depois que a matrícula está pronta, aí a gente consegue voltar para averbar a construção.